Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais um vídeo, gravação de nossa EBD, de nossa lição bíblica do dia 11 de abril de 2021. Mas eu quero iniciar com uma oração ao nosso Deus. Eterno Deus, mais uma vez eu te louvo e eu te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade. E assim te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como eu disse, é mais uma gravação de um vídeo, de uma aula, onde vai estar lá no site de nossa igreja. Pela graça de Deus, nós somos as Assembleias de Deus do Planalto Central de Ceilândia, aqui na EQNP 30/34, módulo G, área especial, Ceilândia DF. Nós temos como pastor presidente nosso pastor Samuel Lima dos Santos, somos da Convenção Comadeplan, CGADB, e pela graça de Deus, aqui é o pastor Joiade, superintendente de nossa EBD do campo da Deplancei. E para mim é uma honra, é um prazer, mais uma vez, aqui com vocês. E eu quero também, em primeiro lugar, agradecer ao meu Deus por essa oportunidade, também na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Samuel, de sua esposa, pastora Joselita, em nome também da superintendência aqui de nossa sede, da pessoa de nosso evangelista Vasni, nosso pastor Edilson, nosso presbítero Marcos. Eu quero parabenizar todos os superintendentes de nossa EBD, aqui do DF, a nossa congregação ali no Pôr do Sol, Ceilândia, Recanto das Emas, todas as nossas igrejas ali em Águas Lindas de Goiás, a cada superintendente, as bases missionárias fora do DF, superintendência ali na igreja em São Luís, ali em Nazaré do Piauí, a nossa igreja em Januária, Minas Gerais. Então quero parabenizar a todos vocês que aos domingos pela manhã estão contribuindo para a realização de nossa escola bíblica dominical. E nós acompanhamos a revista da CPAD. Agora, dia 11 de abril de 2021, nós estamos na segunda lição de nossa revista dominical. E temos um tema. A temática é o propósito dos dons espirituais. É lição 2, 11 de abril de 2021, tem como assunto o propósito dos dons espirituais. Textual, eu vou ler aqui. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14 e o versículo 12. E iremos ler também a nossa verdade prática, que diz assim: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Aqui nós temos, como eu disse, o textual e também a nossa verdade prática. E temos como leitura bíblica em classe 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 11, e depois capítulo 13, versículo 1 e o versículo 2. Graças a Deus. Nós temos aqui como objetivo geral dessa revista mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas edificá-lo. Aqui você tem o objetivo geral dessa lição, como também objetivo específico. Primeiro, conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente. Não é esse o objetivo. Segundo objetivo, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. É o segundo objetivo específico. Terceiro,
expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Nós temos a introdução e temos aqui algumas considerações. Primeiro, é uma definição da própria introdução da revista. Nós vamos fazer aqui um resumo, não tem como a gente ler tudo, mas vamos fazer um resumo e você pode aí em casa acompanhar pela tua revista, tá bom? Considerações. Primeiro, nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedido por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a Igreja de Cristo, que é a Igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3 e o versículo 15. Essa introdução, o que eu acabei de ler, está aí na sua revista. E continuando, porque desejo-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Romanos 1 e 11, aqui está, é o propósito dos dons espirituais. Graças a Deus. E nós vamos aqui fazer uma análise dos propósitos dos dons espirituais, para que a gente possa entender melhor a questão aqui dos propósitos. Primeiro, edificar a igreja como um corpo. Nós temos as referências, eu não vou ler, você vai ler em casa. Então, edificar a igreja como um corpo. Aqui nós temos um dos propósitos dos dons espirituais. Dons espirituais que não têm como propósito edificar a igreja como um corpo, não se trata de dons espirituais, mas o propósito é esse. Segundo, capacitar o crente a testemunhar de Cristo. Também nós temos aqui as referências. Terceiro, a glorificação do Senhor Jesus. Aqui também se trata de um dos propósitos. E por que não dizer o alvo maior? O propósito dos dons espirituais é o que está aqui. É glorificar a Cristo. Não é glorificar o portador dos dons. Os dons não pertencem àquele a quem Deus está usando. Os dons espirituais têm um dono. E o dono é Deus. O dono é Jesus Cristo. O dono é o Espírito Santo. Então, o propósito dos dons espirituais é o quê? É glorificar a Cristo. João 16 e 14, a própria missão do Espírito Santo aqui na terra, a missão que Cristo dera a ele foi: e ele me glorificará. Continuando, propósito dos dons espirituais, a confirmação da palavra de Deus. Marcos 16, a partir de 17, e estes sinais seguirão aos que crerem. Através dos dons espirituais, os dons têm o propósito de confirmar a própria palavra de Deus. Continuando, propósitos dos dons espirituais, a unidade da fé e do conhecimento de Jesus. Este é também um dos propósitos dos dons espirituais, a unidade da fé, a unidade da igreja, a unidade no conhecimento de Jesus Cristo. Continuando, com o propósito dos dons espirituais, a defesa e proteção da igreja. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. E nós temos aqui nessa defesa e proteção da igreja, defesa e proteção aonde? Nas perseguições, contra os falsos mestres e falsas doutrinas, contra os poderes do inferno, tanto seu poder em si, como a sua obra, graças a Deus. E nós temos aqui o primeiro tópico: os dons não são para elitizar o crente. Veja como esse tópico aqui
ele é interessante. Vou repetir, os dons não são para elitizar o crente. Aqui já diz tudo. Aqui já diz tudo. 1.1, a igreja em Corinto. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial, sendo uma das mais importantes do Império Romano, ao lado de Roma, de Alexandria, no Egito, Antioquia da Síria e Éfeso. Então veja que Corinto, como eu disse, era uma cidade importante. Estava entre as 5 cidades mais importantes do Império. Corinto tinha uma população de mais de 500 mil de pessoas, de habitantes. Era uma cidade rica economicamente, mas, pelo outro lado, era uma cidade marcada pela idolatria. E por ser uma cidade marcada pela idolatria, podemos dizer que religiosamente Corinto ocupava lugar honroso em relação às religiões do Império Romano. O primeiro lugar do culto devia ser dado à adoração a César, e depois a Júpiter, a Marte e a Vênus. Mas o culto mais famoso em Corinto era o da deusa grega Afrodite, cultuada como a deusa do amor, a deusa do sexo. Era o culto mais importante em Corinto. Então, tal que no templo da deusa Afrodite nos informado que só no seu templo havia mais de 1000 sacerdotisas, ali servindo aquela deusa, mas não só servindo, mas como prostitutas culturais, que o objetivo ali era se entregar à prostituição como uma maneira de cultuar a deusa. Era esta a marca da cidade de Corinto. Corinto era uma cidade marcada pela imoralidade, cujo o termo corintianizar, ou viver como um Corinto, era uma expressão proverbial de imoralidade, devassidão. Veja que era uma cidade, como eu disse, marcada pela imoralidade, pela devassidão. E é exatamente nesse ambiente, 51 e 52 depois de Cristo, o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, funda a igreja na cidade de Corinto. E como eu disse, Corinto era uma cidade marcada pela idolatria, marcado pela imoralidade, marcado pela devassidão, a ponto de, nela, todo mundo conheceu um provérbio. O provérbio era corintianizar, ou seja, era viver como um Corinto, e isto retratava o quê? Retratava a imoralidade, retratava a devassidão. E é em meio a essa situação que o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, vai fundar a igreja. E eu trouxe aqui Romanos 5 e o versículo 20, diz assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isto aqui é motivo de darmos glórias a Deus. Por quê? Repito, em meio a uma cidade depravada, mas o Evangelho chegou ali, e o Evangelho transformou, mudou a vida e o coração de muitas pessoas. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 11, diz assim: e é o que tem sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. Foi assim que o Evangelho trabalhou na igreja em Corinto. Ainda temos aqui algumas considerações. Por conhecer muito bem a igreja em Corinto, foi que Paulo tratou em sua primeira epístola àquela igreja sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito Santo, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhes faltava. 1 Coríntios 7. 1.2,
uma igreja de muitos dons, mas imatura, carnal. Os dons do Espírito Santo concedido por Deus à igreja em Corinto tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Então, como diz tópico 1.2, uma igreja de muitos dons, mas uma igreja imatura. E, ao mesmo tempo, uma igreja carnal. Uma igreja onde opera os dons espirituais com equilíbrio e com a graça de Deus, logo é notada sua vida de maturidade cristã, santidade, deixando de lado as divisões, invejas, contendas, carnalidade, meninices espirituais, etc. Sendo não mais uma igreja carnal, mas uma igreja espiritual e santa. Uma igreja de muitos dons, mas imatura e carnal. 1.3, dom não é sinal de superioridade espiritual. Não. Os dons é pela graça, é para a edificação da igreja. Dons espirituais não vai dizer que aquele crente é melhor, ou é espiritual, mais espiritual do que os outros, não. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais do que os outros. Todavia, os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons espirituais por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Os dons espirituais não são garantia de espiritualidade genuína. Então, os dons não vai fazer com que esse crente seja mais espiritual, ou melhor, ou superior. Não é esta a finalidade dos dons espirituais. Tópico 2, edificando a si e aos outros. 2.1, edificando a si mesmo. Quando a gente lê edificando a si mesmo, tem aquela ideia de uma conotação negativa, mas não é isso. Você vai entender edificando a si e aos outros. Veja, Paulo diz que quem fala língua estranha edifica a si mesmo. Ele estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedida pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Falar ou orar em línguas estranhas é uma bênção espiritual maravilhosa. Então, quando a gente diz edificando a si e aos outros, edificando a si mesmo, é o que os dons espirituais produzem na vida do crente. Veja você o que é o crente sendo usado por Deus, seja ele em profecia, orando em línguas estranhas. Isso é coisa gloriosa. Graças a Deus. Edificando os outros. 2.2, edificando os outros. O apóstolo Paulo lembra à igreja em Corinto que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. E não é essa a finalidade dos dons espirituais. A finalidade, como eu já disse, como a lição está abordando, é a edificação não só de si próprio, mas também edificar a igreja, edificando até o não crente. Os dons espirituais edificam os crentes e não crentes. Embora o apóstolo Paulo estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmo, seu desejo era que também esses mesmos crentes
profetizasse a fim de que a igreja toda fosse edificada. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, seja crentes ou não. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que estão falando? 1 Coríntios 14 e o versículo 9. E por fim, o último tópico, edificar todo o corpo de Cristo. 3.1, os dons na igreja. O apóstolo Paulo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. 1 Coríntios capítulo 13. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, não haverá edificação. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas, aonde o que vem em primeiro lugar são os nossos interesses. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. 3.2, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. O fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo. Mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da Igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Graças a Deus. E por fim, 3.3, despenseiro dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. 1 Pedro 4, 10 e 11. Ele usou a figura do despenseiro que, antigamente, era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragasse e os distribuíam para a alimentação da família. Desta forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Está aqui a finalidade dos dons. Seja você membro, seja você obreiro, o propósito é esse. Todos nós somos despenseiros dos dons de Deus. Graças a Deus. Concluindo, a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e das crenças de Deus. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Graças a Deus. E aqui chegamos, o final de mais uma revista de nossa EBD, a lição 2, o propósito dos dons espirituais. Esperamos que esta aula possa trazer edificação para você, para a sua família, e que em tudo o nome de Cristo seja glorificado e exaltado. Uma oração, finalizando. Eterno Deus, mais uma vez eu te louvo e eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, quando foi ministrada a Tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.